Boa tarde, João. Como é que tá, meu amigo? Tudo em ordem? Boa tarde, Wagner. Tudo bem com você? E aí, já tá recuperado da finaleira de ano? Das Opa, comemorações de Natal e Réveillon? agora já 2021 de verdade, vamos dizer assim, né? O- eu vi um memezinho, né? Diz que o 31 de dezembro marca a virada do ano, mas o ano só começa de verdade no Brasil depois do carnaval, né? Esse ano, como a princípio a gente não vai ter carnaval por causa do Covid-19, a gente vai ficar preso no limbo do espaço-tempo, sendo que o ano de verdade nunca vai começar, né? Bom, espero que não seja assim, que isso não aconteça. É, Então vamos lá. Né, então, começando o nosso primeiro vídeo do ano, meu celular vai cair, calma lá. Senão daqui a pouco eu vou dar um terremoto sem aqui. problema não. É assim mesmo. O, vamos seguir no assunto, né, que a gente gravou no dia 31 de dezembro, né, para fechar o ano de 2020. Vamos seguir na abordagem sobre climatização, né? Por que climatizar? A gente está no Brasil, né? O Brasil é o único país do mundo que ele é cortado pela linha do Equador e por um trópico, né? Só a título de curiosidade, o trópico de. Eu posso falar besteira agora, sou ruim de geografia, mas é o de Capricórnio de Câncer, não lembro qual que está ao sul do Equador, mas só a título de curiosidade, ele passa bem em cima da cidade de Londrina. Então, se a gente pegar o estado do Paraná, tudo que está ao sul de Londrina, teoricamente a gente teria um clima temperado, né? E acima de Londrina já um clima tropical. Tropical. Então, isso mostra que, né, que a maior parte do território brasileiro está em clima tropical, e, bom, não precisa falar para ninguém aqui, né, explicar para ninguém as temperaturas, né, e os níveis de temperatura e umidade que a gente tem. E só a título de curiosidade também, né, o Rio Grande do Sul, eu falo isso porque eu me formei no Rio Grande do Sul e boa parte da minha vida profissional eu dediquei ao estado do Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul é conhecido pelo inverno, né? Então ninguém pensa no Rio Grande do Sul pelo verão. Sim. Né, sempre quando pensa no Rio Grande do Sul é Serra Gaúcha, é neve, né? Povo de cachecol, casacão, Gramado. sobretudo, tomando quentão e comendo fundi lá em Gramado. Cara, mas você vai para o interior do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, Santa Maria, onde eu estudei. Cara, é normal temperaturas na casa dos entre 38 e 40 graus durante o verão. Você vai para o Planalto Médio, Planalto Central Gaúcho, Noroeste Gaúcho, temperaturas entre 35 e 38, né? É normal nessa época do ano. E se a gente pegar um dia, que nem hoje aqui em Curitiba, tá relativamente quente, mas tá para chover agora. Então fica aquele mormaço, umidade alta. Para o índice de temperatura e umidade, né, o THI, o famoso THI, passar da casa dos 70 e bater dos 80 para cima é muito fácil. Então, condições de estresse térmico severo, né? Grave para as vacas. E aí o cara pergunta, né? Cara, mas por que eu vou climatizar, né? Se eu já sei tudo isso que você está me falando e eu já me precavi, né? Então, comprei vários ventiladores, foram instalados da maneira correta, eu tenho um belo sistema de aspersão. Será que mesmo assim eu preciso? João, na tua opinião, o que você acha? Mesmo para quem já tem um bom sistema de resfriamento das vacas na propriedade, você acha que ainda é necessário climatizar um barracão? Bom, acho que o ponto que você tocou aí é perfeito e eu acho que ele que é o driver de determinação de climatizar ou não, que é a questão do THI, né? Uhum. Então, nós, pensando em resfriamento direto, né, que é o que você comentou aí agora, que basicamente é o quê? Água e vento. Né? A Uhum. gente baixa a temperatura dessas vacas com água e vento. Nós temos que entender também essa questão de que a vaca precisa ficar deitada. Então, grande parte do ano, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Será que o tempo que eu vou deixar essa vaca para ser resfriada não vai consumir o tempo dela estar deitada, por exemplo?
né? Por quê? Você tira ela de um ambiente, você coloca ela numa situação de sem estresse térmico, vamos deixar assim, resfriando, só que você devolve ela para um ambiente em que tem aí 80, né, 85 de THI. Então, essa vaca, dependendo do nível de produção de leite dela, rapidamente ela pode retornar ao status de estresse térmico. E aí, no caso, vamos dizer assim, no perfeito seria o quê? Retornou em estresse térmico, você tem que resfriá-la de novo. E aí você começa a ter manejos na fazenda. O ideal seria o quê? Você acompanhar em tempo real a temperatura dessas vacas. Ou então então se você pegar fora do Brasil, já tem muita fazenda que ela própria já tem os termômetros intravaginais, e isso já ficou como uma rotina na fazenda, durante o verão, você, de tempos em tempos, você coloca o termômetro e determina com isso a sua estratégia de resfriamento, e de tempos em tempos você vai checando se isso está sendo eficiente ou não. Quando a gente parte para um sistema climatizado, o próprio nome já diz, você tem esse controle mais palpável. É lógico que a gente vai discutir isso mais para frente, mas conforme a dificuldade é quando você tem umidade alta, né? Então você consegue roubar menos calor da vaca quando a umidade externa está mais alta. Mas os estudos e a prática mostram que você consegue ter uma melhor, não sei se homogeneidade é a palavra, mas os estudos mostram que você consegue ter um melhor clima para a vaca quando você tem esse sistema fechado, entendeu? Então, eu acho que o ponto determinante é esse. Vale a pena investir? Eu acredito que vale, mesmo porque você, em situações de desafio para o sistema fechado, se você já tem um bom sistema de resfriamento, você consegue usá-lo pontualmente. Então, assim, é um plus, né? E principalmente daqui para frente, quando a gente está vendo essa questão de custo de produção que está, né, aumentando por outros fatores que não cabe ao produtor de leite conseguir a redução disso, né? A gente não consegue frear a demanda humana de soja e milho, e nem a cotação do câmbio, né? Então, aqui passa a ser interessante exportação. Sim. Então, a gente tem que pensar em estratégias para que essas vacas se tornem mais eficientes em converter o alimento em leite, né? Sem prejudicar, é claro, a saúde dela. Então, essa, assim, é uma estratégia que eu acho que deveria estar entre ali as top 3. Senão... Você usou uma palavra que eu gosto muito, sabe? Agora na sua fala, que se chama eficiência, né? É uma das coisas que eu tenho conversado muito com produtores, né? Que me perguntam, quando me fazem essa pergunta, né? Ah, Wagner, mas eu já tenho todo o sistema de resfriamento, né? No meu barracão. Eu vou colocar um sistema desse, né? Ele funciona 24 horas por dia, ele é mais caro, né? Ele consome mais. Cara, na verdade, são as coisas que a gente pode começar a fazer um pouquinho de conta. Na verdade, são poucas as fazendas que eu conheço que o sistema de resfriamento funciona, ou que eles colocam para funcionar, realmente como deveria funcionar, né? Eu brinco muito, né? Não é à toa que os nossos carros eles têm um termostato automático lá no radiador que mede a temperatura do motor e liga a ventoinha do radiador de acordo com a necessidade do motor, não com a vontade do motorista. Né? O que a gente vê muito comum hoje, na ou na grande maioria, sabe? 99% das propriedades espalhadas por aí, é que quem decide a hora de ligar ou desligar o sistema de resfriamento é o produtor. E não as condições meteorológicas, as condições de temperatura e umidade do sistema. Né? Se fosse para eu escolher baseado no termômetro ali do radiador que fica no painel do carro, todo dia que eu saísse com o meu carro eu fundia um motor. Né? Felizmente as vacas não morrem, né? Apesar de que dependendo das condições eu já vi vaca morrer por estresse térmico.
né? Sim. Casos extremos, mas elas têm um bom sistema de conseguir lidar com isso. É óbvio que você vai perder reprodução, perde produção de leite, mas, enfim, resumindo tudo que eu estou me enrolando para falar, os sistemas hoje não são usados de como deveriam ser usados. E se eles fossem ser usados como deveriam ser usados, do ponto de vista de gasto, principalmente de energia elétrica, eu diria que os sistemas seriam muito similares em gasto, sendo o sistema climatizado muito mais eficiente em reduzir a temperatura das vacas do que um sistema tradicional. Então, de novo, né, a palavra se remete à eficiência do sistema. Uhum. Acho que esse é um ponto. Eu não sei você, mas quando um produtor vem, a gente vai conversar com um produtor ou técnico, enfim, mas que ele vem com esse, não, eu tenho um bom sistema de resfriamento na minha fazenda. Para mim, o que determina se você tem um bom sistema de resfriamento ou não é você ter pelo menos um verão de análise frequente de temperatura intravaginal das vacas. Uhum. E aí a gente cai naquele negócio de a grande maioria, se não quase todas as fazendas não tem. Eles podem ter assim trabalhos pontuais que algumas empresas fazem, prestam esse tipo de serviço, mas ele tem um histórico durante o verão, com medições frequentes, semanais, por exemplo. Eu até hoje eu conto talvez na palma da minha mão. Eu particularmente não conheço. Que faz essa análise com frequência. Esse foi até o tema do carro que você falou. Isso é que, né? O que determina é a frequência com que você mede, não o que você olha e porque você tem um aspersor e um ventilador, eu tenho um bom sistema. Uhum. É muito superficial esse tipo de conclusão. Até essa questão da aferição, né, da temperatura das vacas, foi até tema do texto de ontem que eu escrevi, que eu acho que eu publiquei, né? Sim. Que é justamente a aferição, né, dos sistemas, né? Eu me referi ali basicamente à aferição de sala de ordenha, mas a aferição da temperatura das vacas é um belo exemplo também, né? Olha o capital imobilizado que o produtor tem, né, na figura das suas vacas, e muitas vezes ele não tem um equipamento relativamente barato, né, para fazer esse controle de temperatura corporal, de estresse térmico, né, para saber se o sistema que ele tem se está sendo útil, né, ou não para baixar a temperatura. E João, e na tua experiência, qualquer barracão se presta para ser climatizado? Sim, qualquer barracão se presta. Temos que avaliar essa questão, né? Porque a gente precisa reduzir, então, dependendo do galpão, a gente precisa reduzir esse teto. Então, depois né, quando a gente entrar na parte de dimensionamento, a gente vai ver isso. E fechar as laterais, bem dizer. Uhum. E aí a gente vai falar nos próximos vídeos aí a diferença, né, de cross ventilation para tunnel ventilation. Né? Certo. Então, isso são coisas que você tem que pontuar também, porque um vai mais exaustor e placa e o outro vai menos exaustor e placa. Mas aí tem os prós e os contras de cada um também. Uhum. Então, acho que qualquer barracão pode aproveitar. Não tem... E você sabe que tem um terceiro sistema que tem algumas fazendas já nos Estados Unidos usando. No Brasil eu não conheço nenhuma assim ainda, que eles eliminaram as placas evaporativas de um lado do barracão. É um túnel, né? Ele tem 3 lados fechados, daí um lado só com os exaustores, e aonde ficariam as placas, ele é 100% aberto. E ali é colocado só os nebulizadores de alta pressão, né, para atomizar a água, e aí fazer essa água correr em alta velocidade por cima das vacas, então, nesse processo evaporativo dessa água atomizada com a vaca, ela evapora, rouba calor e acaba resfriando os animais. Eu vi isso no Arizona, não sei onde que você viu. Eu vi isso no Arizona porque é muito seco. Uhum. Eu não sei em qual região que você viu isso, mas a que eu vi é ali naquela região do Arizona e um pouco Califórnia também, alguma coisa. Eu não vi pessoalmente, eu só vi fotos desse sistema, mas você está falando que você viu no Arizona, eu acredito então, colocaria aqui como
a nossa geografia mais parecida seria o Nordeste, né? Nordeste. Principalmente o semiárido nordestino, né? Que seria algo mais próximo ali, com seus 9, 10 meses basicamente de seca, e com 60, 90 dias estourando de um pouco mais de precipitação, né? Isso aí. Então é algo... bom, eu trabalhei muito com vendendo sistemas, basicamente a grande maioria para instalações novas, freestyles e composts que já existiam, então você fazendo uma reforma do barracão, né? O termo do inglês, o retrofit, né? É você vestindo a climatização num barracão já pré-existente. Funciona muito bem. O problema é que às vezes fica um pouquinho mais caro do que se fosse fazer um projeto do zero, né? Porque você tem que fazer algumas adaptações, às vezes tem que colocar um pouquinho mais de exaustor ou de placa para compensar alguma falha, não é falha, né? Alguma característica da própria estrutura que já existe, né? Não é uma falha, né? Porque não foi... não foi projetado para aquilo, não foi projetado para isso. Mas assim... o que eu trabalhei no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, todos funcionam muito bem, né? E os novos também. E eu particularmente tenho visto, né? Para quem tem o interesse, a hora de fazer uma reforma, então, me parece que o túnel ventilator, né? O túnel de vento se presta melhor para uma reforma, e para quem for construir do zero, principalmente propriedades de média a grande porte, o cross se torna um pouco mais interessante, né, por uma questão de eficiência de trabalho. E também pela quantidade de vaca que vai estar lá dentro, né? Exato, né? A ocupação, né? A densidade demográfica que a gente consegue colocar no barracão no cross é mais alta. E uma outra dúvida, né? Acho que até a gente tocou um pouquinho no episódio passado. Eu lembro que a gente falou no episódio, se a gente falou fora do ar, mas eu tinha muita dúvida sobre se o compost barn se adaptaria a esse sistema, e hoje eu digo, sem sombra de dúvida, que se adapta muito bem. Então, se alguém tem dúvida, a gente falou, né? Se alguém tem dúvida em fazer um compost barn climatizado, pode ir sem medo de ser feliz, que basta, bom, como se fosse um freestyle, basta dimensionar ele muito bem, né? Sim. Exatamente. João, eu tenho recebido, a gente tem recebido, na verdade, né, na nossa página do Instagram, quando abre as caixinhas de perguntas, muita gente perguntando de propriedades pequenas, né? A gente fala muito de confinamento, se vale a pena, por exemplo, confinar propriedades pequenas, né? Esses dias tem um cara de 30 vacas em lactação, fez essa pergunta. Esses dias um cara um pouco menor, em torno de 15 a 20 vacas, fez exatamente a mesma pergunta. O que você me diz de instalações extremamente pequenas, né? Para 15, 30 vacas, aí você climatizaria também? Com certeza. Com certeza, primeiro porque o custo de investimento vai ser menor. E segundo, cara, que é uma coisa que eu sempre conversei, assim, quer queira, quer não, a gente tem um custo fixo da vaca, né? Então, você tem lá, por exemplo, o equipamento de ordenha, as teteiras são lá tantas mil ordenhas lá, para ser trocadas, isso. Aí cada vaca gasta um tanto de pré e pós-dipping, casco. Cada vaca tem 4 cascos, né, para você cuidar. Então cada vaca tem uma reprodução para você fazer. Então essas coisas acabam sendo custo fixo, né? Por quê? Simples. Se eu tenho lá, é melhor eu ter 12 vacas para tirar 120 litros, né? Ou é melhor eu ter 3 vacas para tirar 120 litros, né? Porque outra coisa que eu esqueci de mencionar é o custo de manutenção dessa vaca, né? Uma vaca, se uma vaca tiver 450 quilos, sei lá, 500 quilos, produzindo 20 litros, ela tem que viver, porque ela é o peso vivo dela. Agora, se uma vaca tiver 500 quilos, produzindo 30 litros, essa diluição de custo de sobrevivência com certeza. Né? Então, assim, quanto mais, ainda mais propriedade pequena, quanto mais eficiente ele for,
e isso passa pelo sistema de climatização, mais ele vai diluir esses custos fixos, maior vai ser a rentabilidade dele, que é o tal uma das vertentes da verticalização de produção, né? Verticalizar não é só você montar um laticínio na sua fazenda e você fazer ir até o consumidor. Isso também pode ser verticalizar, entendeu? Eu tinha antes X vacas para produzir X leite, hoje eu tenho meio X para produzir 1,5 x de leite, por exemplo. Entendeu? E isso se torna cada vez mais importante quanto menor a propriedade, né? O custo da terra tem subido drasticamente no Brasil nos últimos anos. Então, quanto menor o custo da terra, né, maior a obrigação ainda do produtor, até por uma questão de escala também, né? Porque para conseguir fazer um salário digno no final do mês, ele precisa tirar mais leite, né? Sim. Tirar mais leite por área. Então, a área é mais cara, a área é pequena, então somente com eficiência e aumentando a produção, ele não consegue, e ele é limitado por tamanho, né? Então ele não consegue aumentar a produção aumentando o número de vacas, né? Ele tem que acabar fazendo isso daí, aumentando a eficiência. Deve ter gente batendo na porta aqui, deve ser um dos meus 2 bezerrinhos, querendo alguma coisa. Vem dar um oi aqui na live do pai. Oi! Oi, pai já tá terminando aqui, tá? Aqui. Oi. Esse vai fazer a parte agora Aqui. Pai já vai lá, tá? Meu amor. Oi. Mas eu queria escolher um vídeo. Então você pode escolher. Pode dizer pro teu mano, tá? A Então, briga pelo controle remoto da televisão. Entra a questão que pouca gente fala, né, vai, nessa questão da terra, que é o tal do custo de oportunidade, né? Exato. Então, se eu vender essa terra, o que eu faço com esse dinheiro? Qual a renda que eu faço com esse dinheiro? Ou não, se eu tirar leite, qual a renda que eu faço? Então, entra essa questão de custo de oportunidade. Entendeu? Então, João, só para a gente fazer um resumo, para a gente começar a fazer o nosso fechamento, né? Então, mesmo sistemas, né? Quem já tem um freestyle ou um compost, já com um bom sistema de resfriamento, tem ganhos. Eu acho que esse é o primeiro, né? E uma das coisas que a gente falou aqui, né? É o ganho do conforto, é fazer essas vacas deitar mais tempo, né? Sim. E a gente sabe aquela história, né? A vaca, quando ela deita, passa mais sangue pelo úbrio do que quando ela está em pé, e isso, né, aumenta a produção de leite, aumenta a ruminação, diminui pressão de casco, diminui o problema de casco, né? E uma coisa que a gente não comentou ali agora, que me veio na cabeça, é a melhoria da reprodução, né? Mesmo a gente consegue ter o ambiente ele é muito mais propício para uma reprodução saudável, né, para um manejo reprodutivo saudável nas vacas do que quando a gente não tem o climatizado. Sim. Então, eu acho que o grande ganho da climatização é, a partir finalizando o primeiro ano das vacas fechadas, indo para o segundo, para o terceiro ano, é o incremento reprodutivo que essa propriedade vai conseguir. Eu acho que isso vale tudo que a gente possa pensar em custo do sistema, né? O barracão serve, então, para qualquer tipo de sistema, se é de confinado, né? Freestyle, compost barn, como queira, um misto dos dois. Em terceiro lugar, qualquer tipo de sistema funciona, né? Se é construir do zero ou fazer uma reforma do barracão, ajuda bastante. Então, acho que para o próximo episódio a gente entra, propriamente dito, no dimensionamento, né? Quantos metros quadrados por vaca, quantidade de exaustor que a gente precisa. Aí eu vou... Quem sabe a gente prepara alguns slides e a gente compartilha alguns números aqui na tela, né? Para quem escuta a gente via podcast vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer isso, mas a gente pode ir publicando isso também no nosso Instagram para vocês terem esses dados. Então a gente vai criando um material aqui para ajudar vocês a entender melhor um pouquinho sobre o dimensionamento do barracão climatizado para vacas leiteiras. Então, tamanho de barracão, número de exaustor, placa evaporativa, consumo d'água e um ponto importante, até que estava um colega do Rio Grande do Sul estava fazendo os questionamentos hoje de tarde, é sobre iluminação artificial, que é importante, né? Passa por um sistema onde as vacas não vão mais ter contato com o sol, então a questão da iluminação artificial é muito importante, precisa de mais manterem a saúde. Isso. João,
Mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que para o primeiro vídeo, se a gente for acrescentar, a gente vai começar a entrar no segundo, né? Exato, perfeito. Então tá, pessoal. Obrigado pela atenção, João. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio que a gente entra no dimensionamento do barracão. Valeu? Comentem, compartilhem aí, feedback e insights de vocês é muito importante para nós. Beleza, pessoal. Obrigado, Valeu, um abraço. pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Cadê a câmera? Tchau, tchau.